Quer ajudar a fortalecer este canal? É fácil. Ao realizar suas compras, utilize os links fornecidos na descrição, dos quais somos afiliados. Cada pequeno gesto é muito valioso para nós. Veja, como seres humanos, porque a única razão pela qual estamos dominando todas as outras criaturas, incluindo criaturas enormes, muito maiores do que nós, mais poderosas, mais velozes, rápidas, em força, em capacidades, a razão de estarmos dominando todas elas é por conta da nossa habilidade de usar ferramentas, não é mesmo? Então, não subestime o poder das ferramentas. Se eu lhe pedir para desparafusar um parafuso deste móvel, tente com as mãos, os dedos, as unhas, todos eles se quebrarão e sangrarão, mas o parafuso ficará bem ali. Eu lhe dou uma pequena chave de fenda, mas você não sabe como usar. Você cutuca aqui, cutuca aqui, cutuca aqui, cutuca aqui. Não funciona. Somente se você colocá-la bem ali e usá-la da maneira que deve ser usada, de repente, outro mundo, não é? Agora mesmo, as maiores ferramentas que temos em nossas mãos são nosso próprio corpo, nossa mente, nossas emoções, nossa energia. Estas são as nossas ferramentas. Se você utilizar bem estas ferramentas, você viverá maravilhosamente. Se você não fizer bom uso delas, você viverá mal. Se estas ferramentas se voltarem contra você, sua vida será terrível. Neste momento, o que é que os seres humanos estão sofrendo em grande parte? Nenhum grande sofrimento está vindo de fora. Tudo está na autoajuda, não é mesmo? Ferindo a si mesmo. Por quê? Porque lhe demos uma mente aguçada. Se tivéssemos lhe dado o cérebro de uma minhoca, você também seria muito tranquilo. Mas, para desenvolver este nível de capacidade cerebral, foram necessários milhões de anos de evolução para que você chegasse aqui, não é mesmo? Quero que você apenas imagine, a partir de uma ameba unicelular, para fazer você ser desse jeito, quanto trabalho! E agora você sofre com este resultado? Essencialmente, o que você está sofrendo é sua própria atividade cerebral, não é mesmo? Você tem uma inteligência cuja base não é suficientemente estável. Portanto, ela está te ferindo. Em vez de ser útil para você, ela está lhe ferindo, simplesmente porque esta base não é estável. Então, uma coisa é criar uma base estável para que esta inteligência trabalhe para você. Portanto, estes 7 dias de programa online e o que estamos tentando fazer aqui, uma coisa é, temos ferramentas muito eficazes, mas precisam estar na mão certa. Somente se você usá-la da maneira correta, ela abrirá uma nova dimensão para a vida humana. O processo de engenharia interior por si só envolve o corpo, a mente, a emoção e a energia. O que precisamos fazer com o corpo e a energia, teremos que fazer diretamente, porque isso é um tipo de transmissão, não é um ensinamento. Mas o que fazemos com a mente e a emoção é um tipo de ensinamento que você pode experienciar online. Para a maioria dos seres humanos, se a maneira como pensam e sentem muda, você vai ver que existirá uma tremenda mudança em sua vida. Alguém que é autista quer dizer, em um certo nível, às vezes pode ser muito ruim, isso é diferente. Em um certo nível, uma coisa que acontece é que não é muito estímulo que lhe chega do mundo exterior. Algumas vezes isso é uma bênção. Alguém normal significa que ele recebe muito estímulo do exterior. Então, por causa do tipo de sociedades que criamos, que são absurdas e distorcidas, se me perguntarem, por causa disso,
Você estava mencionando uma certa parte da vida como se fosse um problema. Adolescência significa problema. Meia-idade significa problema. Velhice significa problema. Então, apenas a morte não é um problema? Não é mesmo? As pessoas pensam que a adolescência é um problema. A meia-idade é um problema. A velhice é um problema. O que não é um problema? Apenas a morte. Então, o único momento em que estão em paz e quietos é quando estão mortos. Lamentável, não é para isso que o ser humano foi feito. Mas nós estruturamos tudo assim, de forma que uma pessoa nunca possa encontrar descanso em sua vida. Descanso não significa descanso físico. Não há um momento de tranquilidade. Simplesmente, essas sociedades estruturadas, onde você tem hipotecas de casas para 30 anos, um financiamento de carro por 10 anos, um empréstimo educacional que é de 22 anos, você tem uma prisão perpétua? Você está cumprindo sua pena em uma prisão a céu aberto? Então, nessa situação, qualquer ser humano sensível se tornará retraído e infeliz, a menos que estejam fortemente equipados ou sejam completamente insensíveis. Sim, estamos criando sociedades assim. Essa é a nossa ideia de civilização, infelizmente. Então, sobre o menino, sem vê-lo, não podemos dizer o que pode ser feito, não sabemos qual é o nível de percepção, mas se ele é feliz, qual é o problema? Alguém acha que ele não é normal, e daí? Nesse sentido, nenhum de vocês é normal em minha percepção. Então, tudo bem. Se ele é feliz, não importa. Talvez ele não consiga fazer algumas coisas que os outros conseguem. Existem várias pessoas que não conseguem fazer o que outra pessoa faz aqui, não é? Não é mesmo? Isso não é verdade com todos nós? E daí, ele não consegue fazer certas coisas? Nunca compare um ser humano com outro. Se você comparar um ser humano com outro, todos são anormais? Sim ou não? Mostre-me um ser humano normal aqui. Se você definir qualquer indivíduo como um padrão normal, não existe ninguém mais como ele. Isso quer dizer que todos os outros são anormais? Portanto, não compare e dê esses títulos a crianças. Este é autista, este é TDAH, este é XYZ. Não é necessário. Pessoas diferentes têm diferentes níveis de competências e capacidades. Tudo bem? Se estiver causando dor e sofrimento incontroláveis, então devemos nos preocupar com isso. Se não estiver, tudo bem. Então, não coloque nenhum título no garoto. Ele é apenas outro pedaço de vida, como qualquer outra pessoa. Tudo bem? Suas capacidades podem não ser as mesmas de outra pessoa. Isso significa que ele não pode ser uma engrenagem na máquina maior. Estou muito feliz por isso. Gostaria de ver todas as crianças crescerem assim, não crescerem como uma engrenagem na grande máquina monstruosa que criamos, mas ver todo o indivíduo florescer como um ser humano individual. Talvez nossa economia não estaria alcançando picos loucos que, de qualquer forma, são... Quando eu olho a economia atingindo picos loucos, sei que estamos indo direto à destruição. Sim, estamos. Nós criamos uma máquina econômica na qual você tem que usar seus filhos como combustível. Sim, quero que você entenda bem isso. Nós construímos uma enorme máquina monstruosa onde seus filhos são o combustível. Você, de qualquer maneira, já está queimando.
e está preparando seus filhos para o próximo carregamento de combustível a ser queimado, desde os 6 anos de idade, o que você vai ser, o que você vai ser, o que você vai ser, o que eu vou ser, o que eu deveria ser? Não, não, você vai ser um médico ou um engenheiro, diga-me o que você vai ser, o que você vai ser, quanto dinheiro vai ganhar. O que é essa baboseira? Enlouquecemos? Definitivamente enlouquecemos em relação à vida? Então, pelo menos um garoto não vai ser uma engrenagem na máquina e eu estou feliz? E está na hora de todos os pais pensarem direito se querem oferecer seus filhos como combustível para essa máquina monstruosa que está devorando o planeta inteiro? Sim, não está fazendo ninguém feliz, está apenas queimando todo o planeta. E se você não alimentar essa máquina com suas crianças, pelo menos ela vai diminuir um pouco a velocidade. Você não pode parar o monstro, mas pode diminuir um pouco a velocidade. A sua garota, mande ela para cá, vamos torná-la uma pessoa agradável e enviá-la de volta. A minha própria visão nunca me falhou, então eu sempre me mantive longe de todas as escrituras, porque eu não queria me confundir com uma coisa ou outra. A única coisa que eu aprendi e continuo fazendo é, se eu olho para alguma coisa, se eu olho para uma pessoa, eu conheço o seu passado, presente e futuro. Esse é o nível de atenção que estou prestando a elas. Eu não olho assim. Quando eu olho completamente, com tudo que tenho. Se você prestar atenção suficiente, não existe nada que não possa ceder. Então eu nunca tive nenhuma razão ou necessidade de ir à procura de escrituras ou algo assim. Com todo respeito e consideração por elas. Não é que eu seja avesso a elas, simplesmente não tive o tempo. Como este processo todo começou foi, quando eu era muito jovem, eu percebi que eu simplesmente não sabia de nada. Veja, se você percebe que você não sabe, se há uma percepção em escala real que você não sabe de nada, prestar atenção será natural. Porque você sabe tudo? Ah, você conhece esse cara, você sabe isso, existem pressuposições e pressuposições. Bem, eu tenho utilizado isso de uma maneira diferente, mas mesmo que você esteja fazendo negócios, mesmo que seja para fins de negócios, a única razão pela qual um ser humano parece ser, todas as oportunidades parecem estar indo na direção dele, não de outra pessoa, é simplesmente porque ele é capaz de ver e as outras pessoas não. Não é que não esteja lá para os outros. Um é capaz de ver e os outros não são. Então, essencialmente, um líder significa que você é capaz de ver algo que os outros não são capazes. Portanto, atenção sem intenção. Simplesmente estar atento, é isto que estávamos tentando fazer à tarde. Não prestar atenção a algo, apenas praticando a atenção, um nível muito elevado de atenção, onde há uma atenção desfocada, mas quando você a foca em algo, praticamente tudo há de ceder. Não há outro caminho para essa atenção. Portanto, eu sempre foquei em aperfeiçoar e aguçar a minha atenção, nunca na retenção, porque o que você acumula não é você. Essencialmente, você sabe que você existe apenas porque você possui algum sentido de atenção agora, não é? Suponha que você adormeça e perca sua atenção. Você nem sequer sabe que você existe. Portanto, a base de sua própria existência é a atenção. E esta atenção não precisa ser hipotecada por nada. Você só tem que afiar a atenção. Veja, se você tem uma faca em suas mãos, não há tal coisa que você tenha de cortar apenas maçãs com isto. Se você tem uma faca afiada o bastante, você pode cortar o que quiser, mas o importante é que a faca esteja suficientemente afiada
Portanto, se a sua atenção está suficientemente interessada, não em algo ou no outro, se a sua atenção se tornou muito aguçada, se você deseja fazer um certo tipo de atividade, você pode fazê-la com sucesso. Eu acho que devo dizer algo sobre as minhas próprias empresas que tive um dia. Minha empresa começou quando eu tinha 8 anos de idade. Por causa de um estranho tipo de orgulho em mim, eu nunca jamais peguei uma única rúpia como mesada dos meus pais. Eu comecei a ganhar dinheiro quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Aos 8, eu era um empreendedor realizado. Coisas simples. Até hoje sou conhecido em Mysore porque apanhei serpentes nas casas de todo mundo. Se eu apanhava uma serpente, eles me davam 25 rúpias. Nos anos 60, 25 rúpias são $1 milhão para uma criança de 7, 8 anos de idade. Eu simplesmente estava no topo do mundo. Então, existe um Instituto de Pesquisa de Alimentos, CPTRI. Todos os sábados à tarde eu estava lá, eu apanhei 4, 5 serpentes. Eles as mediram, eu tenho que mostrar assim. Se tiver mais de 1 metro, eu recebo 50 rúpias. Menos de 1 metro, eu recebo 25 rúpias. Numa tarde, eu ganharia de 100 a 150 rúpias. Eu não sei se você consegue imaginar 150 rúpias para uma criança de 8, 10 anos. Nos anos 60 ou 70, era como $1 milhão hoje. Era muito. E eu me envolvi com tantas coisas, praticamente tudo o que aparecia no meu caminho. Eu devo lhe dizer, eu criei uma pequena empresa que cresceu, que se tornou um grande negócio. Depois da minha universidade, onde eu não aprendi nada, mas eu passei. A única coisa foi que, até então, eu tinha cruzado a Índia em minha moto e, de repente, eu percebi, quando cheguei nas fronteiras da Índia, eles me pediram por algo diferente da minha carta de condução. Eu nem sequer sabia que existia um passaporte. Veja, não é como hoje. Hoje, toda criança, talvez de 3, 4 anos de idade, sabe que ela tem que ter um passaporte. Eu tinha 20 anos, mas eu não sabia que eu precisava de um passaporte. Eu fui até a fronteira e eles disseram, onde está o seu passaporte? Eu disse, o quê? Eu tenho uma carta de condução? Eles disseram, não, você precisa de um passaporte. Então eu regressei da fronteira do Nepal e retornei na minha moto. Então o meu único sonho era, eu vou simplesmente viajar pelo mundo. Então eu queria fazer alguma coisa. Eu comecei um tipo de plantação, agricultura comercial. Eu estava ganhando dinheiro, eu pensei que iria fazer por 2 anos e partir, mas nesse meio tempo o meu empreendedorismo decolou de tantas maneiras diferentes. Dessa forma eu segui. E depois, existia uma indústria por perto, eles queriam construir uma estação de tratamento de água. Aconteceu de eu conhecer a pessoa que estava gerindo a indústria. Eu simplesmente fui lá, queria me encontrar com ele. Eu estava sentado em seu escritório, eles estavam discutindo algo sobre uma estação de tratamento de água. Eu apenas ouvi aquilo e eles estavam olhando os desenhos e outras coisas. Então eu perguntei, eu posso me candidatar? Eu posso fazer isso? Porque é perto da minha fazenda, eu posso fazer isso? Ele disse, não, isso é muito complexo. Existem alguns especialistas de Mumbai e Bangalore que virão e farão isso. Você não pode fazer isso. Eu disse, dê-me uma chance, deixe-me ver. Eu peguei o arquivo dele, eu fui e li tudo. Então eu voltei até ele depois de 3 dias e disse, eu consigo fazer isso. Ele disse, não faça isso, você é meu amigo. Eu não quero fazer isso. Não, deixe-me só dar uma proposta. Então naqueles dias existia algo chamado Nava Karnataka, um mercado de livros. Eles vendiam somente livros russos. Você costumava obter grandes obras de literatura, você podia obter Guerra e Paz de Léo Tolstói por 2 rúpias e livros de engenharia por 1 rúpia, 2 rúpias, todos os livros com capa dura. Eu comprei 10 livros sobre estação de tratamento de água, sentei na minha fazenda e me debrucei nisso dia e noite. Eu criei meu próprio novo design. Eu fui até lá e fiz uma proposta de 1,76 lakhs. Lembre-se, isso eram os anos 70. E a proposta mais próxima foi de 32 lakhs. A proposta mais alta foi de mais de 60 lakhs. Ele olhou para isso e disse, você é engraçado. Você não vai fazer isso? Eu disse, não, eu consigo. Ele disse, de maneira alguma você consegue fazer isso? Olhe para isso, a proposta mais próxima é de 32 lakhs e você está dizendo 1,76 lakhs? Como você fará isso? Eu disse, me dê mais um dia. Eu retornei outra vez e me debrucei sobre os livros. Eu disse, eu vou fazer. Então ele disse, são 90 dias. Você deve finalizar e isso deve funcionar. Se não funcionar, a seu custo, você deve remover, limpar o local e partir. E eu não lhe darei 1 rúpia de adiantamento.
Novamente eu fui e me debrucei sobre os livros. Eu disse, eu consigo fazer. Eu completei em pouco mais de 70 dias. Eu fiz isso com um pouco mais de 90 mil rúpias. Em uma tacada, eu lucrei 80 mil rúpias, simplesmente assim. As pessoas pensavam que aquilo era um sucesso. Lá a minha indústria da construção começou. Raja Ramana estava vindo para a fábrica da RMP. Ele estava apenas vindo de helicóptero para ver onde era o local. Não havia ninguém lá. Eu fui e conheci este engenheiro, ele disse que estava quebrando a cabeça. Eu não sei o que fazer, eu tenho que assinalar o local. Eu disse, eu tenho estacas e pano branco. Eu vou e assinalo o local para você. Eu assinalei. Eles me pagaram 38 mil rúpias por um trabalho de 15 minutos. Eu peguei a minha moto e apenas resolvi isso sozinho. Desse jeito, a minha empresa começou e nos tornamos uma grande empresa de construção. Nós estávamos indo muito bem, mas daí me tornei iluminado, então eu desisti. Porque eu não tenho certeza de nada, porém eu tenho clareza. Se você for muito confiante, você cometerá erros ao longo da vida. Você deve eliminar a sua confiança e buscar clareza. Então, Sadhguru, você é tão reverenciado e tão apreciado. Você alguma vez já teve complexo de superioridade? Neste momento, sim. Veja, a questão não é sobre complexo de superioridade, complexo de inferioridade, complexo de pobreza ou complexo de riqueza. Você ter um complexo, isso é um problema sério, não é? Seja qual for o tipo. Um complexo significa que você presumiu algo sobre si mesmo e você materializou essa suposição de tal maneira que você faz de si mesmo um grande tolo por onde quer que você vá. Eu pareço ser assim? Eu pareço estar fazendo um papel de tolo diante de você? Não. Não. Portanto, nenhum complexo. De nenhum tipo. Certo, mas daí a nossa confiança flutua todos os dias. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Porque eu não tenho certeza de nada. Eu apenas tenho clareza. As pessoas acham que eu tenho conhecimento. Não, a minha cabeça está vazia. É por isso que, para fazê-la parecer um pouco substancial, eu uso um turbante. Ela está totalmente vazia sempre, mas eu tenho clareza. O que significa clareza? Você vê as coisas como elas são. O que significa conhecimento? Você tem informações fixas sobre tudo. Se as coisas mudarem, você não as verá da maneira que são. Isso é tão bom quanto ser cego. Veja, as pessoas acham que as corujas são cegas. Não é verdade. A visão delas é muito mais sensível do que a sua. Mas por causa da luz solar, elas ficam cegas porque é demais. Quando a luz diminui, elas veem muito claramente, não por serem cegas, mas porque os seus olhos são super sensíveis. Então, é importante que você traga clareza para a sua vida, não conhecimento, porque o conhecimento são conclusões que você acumula. Conhecimento é bom quando você está tentando fazer algo físico, algo material no mundo, mas não com a vida. Não é verdade que o que você pensava que era absoluto aos 12 anos, hoje já não é mais verdade? Sim ou não? Você tem certeza que o que quer que neste momento você pense ser é isso, será é isso dentro dos próximos 3 anos? Claro que não. Você sabe disso, então você sabe que está errada? Sim ou não? Sim. Então você sabe que de qualquer maneira você está errada, portanto, por que afirmar coisas erradas? Bem, neste momento nós estamos errados, pelo menos vamos lidar com um pouco mais de consciência. Se você sabe que está errada, você caminhará cuidadosamente, não é? Olá? Mas, se você acha que está absolutamente certa, então você fará coisas estúpidas e cometerá erros pelo mundo. Se você soubesse que não está enxergando corretamente, você caminharia com mais cuidado ou não? Se eu lhe pedisse para andar por uma sala escura, suponha que apaguemos todas as luzes e fechemos tudo. Escuro como breu. Se eu lhe pedisse para andar, de repente você não ficaria super alerta e consciente sobre como você anda? Mas quando as luzes estão acesas, você anda inconscientemente esbarrando em todo mundo? Então, quando você aprender a andar a todo instante como se não houvesse luzes,
E se você estivesse olhando para tudo com absoluto cuidado, então o que você vê claramente você segue firme, o que você não vê claramente você hesita. Em algumas situações você se arrisca um pouco, mas se você estiver muito confiante, cometerá erros ao longo da vida e nós não sabemos aonde você vai parar e no que você vai se meter. A maioria das pessoas está presa em suas profissões, suas situações familiares, suas situações sociais, de tal forma que elas todas ficaram assim. Sim, já não estou vendo apenas pessoas velhas. Os jovens se tornaram assim. O que vai acontecer comigo no final da minha vida, o que vai acontecer comigo no final da minha vida, eu já revelei o segredo, você vai morrer. Mas Sadhguru, se isso acontecer, o que fazer? Se aquilo acontecer, o que fazer? Todas essas coisas acontecerão. Não é que tudo acontecerá na sua vida do jeito que você gosta. As coisas acontecerão do jeito que você não gosta. Uma vez aconteceu. Shankara Pillai foi demitido do seu emprego. Simplesmente porque ele fez uma pergunta: fumante ou não fumante? Como você pode ser demitido por fazer uma pergunta tão simples? Fumante ou não fumante? Ele perguntou e foi demitido. Porque o que ele deveria ter perguntado era cremação ou enterro. Então, muitas vezes, o que você faz, pensando eu estou certo, pode ser irrelevante na situação em que você está vivendo. Então, o aspecto mais importante da sua vida é que você seja relevante, não certo. Você é apenas relevante. Para a situação existente, você é relevante. Eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Isso é confiança. Ninguém se importa se você está certo. Todos os idiotas que pensam que estão certos, ninguém quer ouvi-los, ninguém quer estar perto deles, não é? Pessoas que sempre acham eu estou certa, você quer estar perto delas? Não, o mais importante é que você seja relevante de acordo com a situação em que você se encontra. Se você quer trazer relevância para a sua vida, você deve eliminar as suas certezas e buscar clareza. Para desenvolver clareza, existem muitos sistemas. Veja, para desenvolver os seus músculos existem sistemas, não é? Similarmente, para desenvolver clareza, existem muitos sistemas. Infelizmente, o nosso sistema educacional está entorpecendo a clareza de várias maneiras. Algumas das pesquisas em universidades mostram que, se uma criança vai para o jardim de infância e passa por 20 anos de educação, sinto muito eu estar falando isso em uma instituição educacional, 20 anos de educação e sai, digamos que com um doutorado. Eles dizem que 70% de sua inteligência está irrevogavelmente destruída. Então você tem um idiota bem informado? O que você faz com isso? Bem, você pode impressionar as pessoas jogando informações, mas esse jogo todo de impressionar as pessoas jogando informações aqui e ali, vai tudo acabar porque aquela senhorita do Google é melhor do que qualquer um desses idiotas. Hello. Você é realmente incrível. Eu estou viajando, sei lá para onde. Digamos que eu estou voando para os Estados Unidos ou para a África, para algum lugar. Eu apenas pergunto, qual é a temperatura matinal em Entebbe? Irei desembarcar lá. Sem pestanejar, em 2 segundos, ela me diz, são 14 graus Celsius, e de tarde serão 18 graus Celsius, de noite serão novamente 12 graus Celsius. Quem mais poderia dizer isso? Hello? Ela pode não estar perfeitamente correta, mas está quase lá. Então, pessoas que carregam um cesto de informações nas suas cabeças e se sentindo superiores, eu quero que vocês entendam isso neste país e em qualquer outro lugar do mundo. Não na anterior, mas em gerações anteriores. Alguém que podia ler um livro era visto como um deus, porque todos os outros eram analfabetos. E as pessoas prosperaram simplesmente porque elas podiam ler a Gita ou a Bíblia ou qualquer outra coisa. Elas prosperaram simplesmente porque elas podiam ler. Porém, uma vez que todos sabem ler, ignoramos por completo essas pessoas. Sim ou não? Olá? Portanto, as pessoas que carregam informações e se sentem superiores, todas elas serão transformadas em nada nos próximos 15 a 20 anos.
Uma vez que a inteligência artificial estiver por todo o lugar, a informação não significará nada, porque isto estará disponível em todos os lugares. Até lá, você deve ser competente para fazer algo para além da informação. É por isso que eu estou aqui com vocês. Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve!